Declaro aberta a 19ª sessão ordinária de 2026, sendo essa a 20ª sessão realizada no ano. E convido a todos para fazer a oração do Pai Nosso.
Solicito o nosso diretor que realize a leitura da ata de número 19 de 2026. Ata número 19 de 2026. Aos 11 dias do mês de junho de 2026, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, Estado do Paraná, foi realizada a 18ª sessão ordinária, sendo a 19ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador José Borsato, contando com a presença dos demais edis. Iniciados os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata 18 de 2026, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente colocou em votação, em segundo turno, o projeto de lei 2639/2026 LDO, o qual foi aprovado por unanimidade juntamente com os pareceres das comissões competentes, cabendo corroborar que este projeto, por ser peça de planejamento orçamentário, foi apreciado por todas as comissões permanentes da Casa. Na sequência, o presidente colocou em tramitação o projeto de lei 2648 de 2026. Após os edis debaterem o projeto de lei 2648 e em seguida, com a concordância de todos, a sessão foi interrompida por tempo indeterminado para a emissão dos pareceres do projeto supracitado pelas comissões competentes. Reabertos os trabalhos e com a concordância de todos os vereadores presentes, o projeto de lei 2648/2026 foi colocado em votação em primeiro e segundo turno, juntamente com os pareceres das comissões competentes, tendo sido aprovado de forma unânime em primeiro e segundo turno. Finalizados os trabalhos, foi lida a indicação número 19 de 2026, a qual salientou o presidente será encaminhado ao setor competente. Fim da ordem do dia, o presidente agradeceu a presença de todos e franqueou a palavra livre aos vereadores. Nada mais havendo a tratar, convocou os vereadores para a sessão ordinária, a se realizar em 18 de junho do corrente ano e, na sequência, encerrou esta sessão, da qual, para constar, lavrou-se essa ata. Sala de sessões, 11 de junho de 2026. Em votação a ata de número 19 de 2026. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Contrário, manifeste-se, por favor. Aprovada a ata de número 19 de 2026. Teremos nesta ordem do dia a seguinte matéria. Moção de número 2 de 2026, de autoria dos vereadores Leandro Ram, Márcio D'Ambroski e Valdinei Batiste. Queria aqui cumprimentar os senhores vereadores, colegas vereadores, cumprimentar aqui as pessoas que estão em suas casas nos assistindo pelas redes sociais, cumprimentar aqui a doutora Adriana, doutor Carlos, nosso secretário da Saúde, agora o Jodiel que chegou, cumprimentar, sinta-se à vontade na casa, e cumprimentar também a imprensa que está sempre presente aqui nos dando cobertura àquilo que vem acontecendo na nossa Câmara de Vereadores. E também cumprimentar nossos funcionários da casa, é claro. Dando início à ordem do dia, eu solicito ao nosso diretor que faça a leitura da moção de número 2 de 2026, de autoria dos vereadores Leandro, Márcio e Valdinei. Moção 02 de 2026. Os vereadores abaixo assinados nos termos da Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno desta Casa Legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e, após o seu trâmite regimental, que seja expedida e entregue moção de pesar à família Poser Mate, pelo passamento da senhora Lauriana Poser Mate, ocorrido no mês de junho de 2026. Vereadores Leandro Ram, Márcio D'Ambroski e Valdinei Batiste. Com a palavra os autores. Senhor presidente. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, cumprimento os demais nobres colegas vereadores, cumprimentar a assessoria jurídica, servidores da casa, cumprimentar nosso secretário de saúde, doutor Carlos Santin, dona Adriana, representante do governo do estado do Paraná, na Secretaria de Educação aqui no nosso município, cumprimentar o Josiel, ex-secretário de Urbanismo do nosso município, que se faz presente nessa sessão, cumprimentar a imprensa, todos que nos acompanham através desta transmissão ao vivo, em especial a população do município de Barracão. Senhor presidente e senhores vereadores, nós tomamos por iniciativa de apresentarmos esta moção de pesares pelo passamento da dona Lauriana, tendo em vista, senhor presidente, como de praxe, a Câmara de Vereadores sempre se manifestar nos momentos bons, mas também nos momentos de tristeza, nos momentos de perca, e sermos solidários às famílias pioneiras, às famílias que, de uma forma ou de outra, contribuíram para o desenvolvimento do nosso município e da nossa região. Nós e vossas excelências, tenho certeza absoluta,
conheceram muito bem a dona Lauriana, foi servidora do nosso município por 38 anos, tendo ingressado como funcionária do município de Barracão no ano de 74, dia 2 de fevereiro de 74, e tendo se aposentado, senhor presidente, no ano de 2012. Portanto, 38 anos de serviço prestado ao nosso município como servidora, mas também prestado, senhor presidente, senhores vereadores, um trabalho excepcional ao nosso município enquanto primeira-dama do município de Barracão. O seu Albiri Mate, seu esposo, foi prefeito de Barracão por 8 anos, quase 8 anos, de 78 a 85, e a dona Lauriana foi primeira-dama do nosso município, tendo, no período em que o seu Albiri esteve como prefeito do município de Barracão, um trabalho fundamental também, contribuindo com o desenvolvimento, com o progresso, auxiliando como servidora do município, mas também como primeira-dama do nosso município. E nós podemos, senhor presidente, citar alguns fatos históricos do nosso município, e um dos fatos históricos que nós podemos citar é de que seu Albiri Mate, ex-prefeito do município, foi o idealizador e uma das pessoas que criaram a bandeira do nosso município. E isso nos leva a imaginar, senhor presidente, que, sabendo, dona Adriana, da maneira com que as mulheres agem e contribuem, estando ao lado dos seus esposos como agente público, contribuindo com ideias. E tenho certeza absoluta que na confecção da bandeira do município tem ali alguma ideia que a dona Lauriana deva ter contribuído com o seu Albiri para que a nossa bandeira fosse a bandeira que é hoje. Então, assim, um fato histórico que o vereador Leandro sempre gosta de ressaltar e de trazer ao conhecimento da nossa população. Então, tenho certeza, como eu já disse, que a dona Lauriana contribuiu, entre tantas outras coisas, mas na confecção e na escolha e da forma que a bandeira do nosso município está confeccionada hoje. Então, assim, fatos importantes, históricos, e nós, conhecendo toda a família, né? Temos aqui o pastor, que é filho do seu Albiri, pastor Ricardo Mate, da Igreja Quadrangular, que também desempenha um papel importante aqui na nossa sociedade, funcionário da Imater por muitos anos, atuando no município de Bom Jesus, Pinhal de São Bento, então toda a região. Então, assim, uma família que sempre contribuiu, né, com o desenvolvimento do nosso município, e nesse momento do passamento da dona Lauriana, nada mais justo do que a Câmara de Vereadores imita esta moção de pesares para que seja entregue à família, em reconhecimento e em gratidão pelo trabalho realizado e por tudo o que eu já citei aqui, senhor presidente, de exemplos do que foi o trabalho da dona Lauriana. Quem conheceu e teve a oportunidade de conviver e conhecer a dona Lauriana sabe, uma pessoa sempre muito firme, uma pessoa sempre muito discreta na sua função e no seu papel de servidora e de primeira-dama do município, atuando assim com muita discrição, mas sempre num posicionamento muito firme, auxiliando no progresso e no desenvolvimento do nosso município. Então, por isso, senhor presidente, tomamos a iniciativa de que essa moção fosse expedida pela Câmara de Vereadores e posteriormente entregue à família, né, para que possamos demonstrar a nossa solidariedade, os nossos sentimentos de pesares pelo passamento desta, como eu já disse aqui, uma grande mulher que atuou na política em momentos difíceis. Nós sabemos e estamos falando aqui de um período bastante conturbado. O seu Albiri Mate foi o último prefeito indicado pela ditadura militar no nosso município, posteriormente entregando o mandato assim que houve a redemocratização e os municípios de área de fronteira passaram a não naquele primeiro momento a ter uma eleição direta, mas com os presidentes de câmaras assumindo por um período de 8 meses, aí no mandato tampão, até que se houvesse eleições. Então, um momento conturbado, mas que lá estava a dona Lauriana de forma muito firme ao lado do seu Albiri, contribuindo para que o nosso município desenvolvimento. Poderíamos citar algumas obras, algumas coisas que foram realizadas nesse período importante aqui do nosso município, como o início da construção da prefeitura, que hoje nós temos ali o prédio, foi concluída pelo prefeito Poloni, mas foi iniciada
no mandato do seu Alberi, podemos dar o exemplo aqui, agora nós estamos aí com recursos para nós reformarmos o Braga Mata, que inclusive leva o nome em homenagem ao então governador do estado do Paraná, Ney Braga, e ao prefeito de Barracão, Alberi Mata, a junção dos dois sobrenomes, que trouxe o nome do ginásio que nós temos hoje aqui no município de Barracão, que foi uma obra construída no período em que o seu Alberi foi prefeito e que a dona Lauriana estava como primeira-dama do nosso município. Então a família, como eu já disse, que sempre trabalhou e que sempre contribuiu, e por isso nada mais justo do que a Câmara de Vereadores faça esse reconhecimento e imita essa nota de pesares pelo passamento da dona Lauriana Matos. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores? A moção será confeccionada pela Secretaria da Casa para posterior entrega à família. Convido agora o secretário da ação, Dr. Carlos Santin, para que possa fazer uso da tribuna para suas considerações. Seja bem-vindo, Dr. Carlos. Sinta-se à vontade. Saúdo o presidente da Câmara de Vereadores, nobre vereador José Borsato, e ao saudá-lo, saúdo todos os nobres edis componentes que compõem essa egrégia Casa de Leis. Cumprimento as pessoas que nos acompanham através da transmissão ao vivo dessa sessão, as pessoas presentes e também os servidores da Casa. Senhor presidente, senhores vereadores, solicitei esse espaço porque entendo ser de suma importância trazer ao conhecimento desta Casa as deliberações feitas na nossa 13ª Conferência Municipal de Saúde. Conferência Municipal de Saúde que tivemos 4 pré-conferências para a preparação da conferência propriamente dita. Conclamamos a participação da população, enviamos convites para as organizações sociais, representantes das entidades civis organizadas, convidamos os integrantes dessa Casa de Leis, e nos sentimos honrados com as presenças que tivemos, tanto da população, como também das representações eleitas e também das representações das entidades, dos trabalhadores da saúde e também dos prestadores de serviço. Venho a essa casa, senhor presidente e nobres vereadores, justamente para inteirá-los do que como ficou o texto final das propostas que foram coletadas, votadas e aprovadas para serem tanto executadas ou buscadas de alguma forma levar a termo nas 3 esferas de governo, ou seja, na esfera municipal, na esfera estadual e também na esfera nacional. A minha intenção em trazer esse relatório para Vossas Excelências é justamente porque, sendo Vossas Excelências representantes do povo, e estando próximo do povo, no dia a dia, conversando com a comunidade, é importante somarmos aí esforços para que essas deliberações, essas manifestações de vontade da nossa população possa ser executada, possa ser levada a termo num trabalho conjunto entre o Poder Legislativo, o Poder Executivo, né, e que nós possamos, nos próximos 4 anos, estar levando ou atendendo essas reivindicações de toda a coletividade. Por ocasião da nossa 13ª conferência, tivemos lá a presença de alguns membros dessa casa, os quais agradecemos, né, e com certeza aqueles que lá não puderam estar tinham motivos relevantes para não estarem.
Mas, de qualquer sorte, agradecemos, né, a presença daqueles que lá estiveram. Solicitei a assessoria da Casa, com a permissão do presidente, para que fossem extraídas cópias das propostas finais, do relatório de propostas, e as propostas essas que foram distribuídas individualmente na mesa de cada um dos senhores. A proposta da conferência, da 18ª Conferência Nacional, que será realizada provavelmente no mês de abril ou maio do ano que vem, já com um novo governo instalado, tem como tema central saúde, democracia, soberania e SUS. Cuidar do povo é cuidar do Brasil. Nós trouxemos essa realidade para o nosso município, e cuidar do povo é cuidar do povo de Barracão. Desse tema central, foram estabelecidos pela própria Conferência Nacional 4 eixos para que fossem deliberados, e estão sendo deliberados nas conferências municipais, serão deliberados na Conferência Estadual e, posteriormente, será deliberado na Conferência Nacional. O primeiro eixo trata-se de democracia, saúde como um direito e soberania nacional. Foco na defesa do SUS como patrimônio do povo brasileiro e na garantia do direito universal à saúde. Como é de conhecimento, o SUS nasceu de uma Conferência Nacional de Saúde, que foi realizada no Rio de Janeiro, foi realizada lá nos anos, antes mesmo da própria Constituição, lá no ano de 1986, quando se formulou como uma proposta básica de saúde a universalidade da saúde. Sabíamos que até então poucas pessoas tinham acesso à saúde, e esse acesso à saúde era limitado àquelas pessoas que tinham carteira assinada, que eram filiadas ao Instituto Nacional de Previdência Social, o antigo INAMPS, né? E essas pessoas tinham direito tinham acesso à saúde de forma pública, né? Os trabalhadores rurais, através dos sindicatos de trabalhadores rurais, também tinham o acesso através do Fundo Rural, né? A partir dessa conferência, se estabelecendo isso como meta para o Estado brasileiro tratar de saúde pública, na Constituição de 88, isso foi muito debatido, e lá na Constituição, se me fala em memória, no artigo 198, ficou estabelecido que a saúde seria um direito de todos, um dever do Estado, um direito de toda a população brasileira, de forma universal. Com a elaboração da Constituição, com muita discussão, e sendo ela promulgada, no início dos anos 90, precisava-se estabelecer, ou seja, criar mecanismos legais para que aquilo que foi estipulado na Constituição Federal pudesse ser, de fato, observado, de fato, incrementado. Através da Lei 8080, se criou a forma que a saúde pública seria organizada. Lei 8080, que é a lei orgânica do SUS. E ali se estabeleceu normas gerais, né, para que a saúde, de fato, a partir de então, ela fosse de forma universal. Então, isso era o foco do primeiro eixo, tratar democraticamente a saúde como um direito e soberania nacional, soberania, direito de todo brasileiro, né? E a defesa do SUS pela continuidade, em sendo um organismo público, né, para que não corramos risco da privatização do SUS. Às vezes se fala aí na mídia, às vezes tem alguns defensores que se põem aí como defensores da privatização do SUS. Isso é um caminho muito, muito difícil de nós pensarmos hoje em estabelecer a saúde pública de forma privada. Sabemos nós que o acesso mesmo, além dos custos, né, que se tem do serviço privado de saúde, né, as limitações de pessoas no acesso.
Então, dentre as propostas, e Vossa Excelência pode acompanhar aí, nós formalizamos 4 propostas dentro desse primeiro eixo para a execução no nível municipal. Vou fazer uma leitura rápida, né? A primeira, formalizar por meio de termos de cooperação internacional ou acordos intermunicipais, fluxos claros de atendimento de urgência e emergência entre Barracão, Dionísio Cerqueira e Bernardo de Irigoyen, garantindo que o direito à vida seja assegurado sem gerar insegurança jurídica para os profissionais de saúde locais, fortalecer a cooperação entre municípios fronteiriços para discutir fluxos populacionais e impactos sobre os serviços públicos de saúde. Só esse primeiro item, eu acho que nós teríamos aqui um bom debate e que poderia se prolongar por muito tempo. Tenho certeza que Vossas Excelências acompanham no dia a dia o atendimento em especial que é realizado no Hospital Municipal de Dionísio Cerqueira, que é o prestador de serviço da saúde pública de Barracão. Se formos lá nesse horário, entre 18 e 19 horas, nós vamos ter lá um bom número de pessoas que não são moradores nem em Barracão, nem em Bom Jesus, nem em Dionísio Cerqueira, que estão lá buscando atendimento. Então nós precisamos, de fato, nos articularmos para criar mecanismos muito claros de como atender essa população. Na sequência, nós colocamos aí também a defesa de busca de recursos para que nós possamos enfrentar essa demanda a mais que vem para os nossos municípios para atendimento na área de saúde. Então, esse aqui é um item que nós, enquanto sociedade, e nós, enquanto Poder Legislativo, nós lá, enquanto Poder Executivo, estando na gestão da Secretaria de Saúde do município de Barracão, precisamos discutir com a coletividade, discutir com outros organismos, discutir com secretarias de saúde dos municípios vizinhos, discutir também com o município, com a municipalidade da Argentina, ali de Bernardo de Irigoyen, para que nós possamos, em conjunto, buscar soluções. Continuar atendendo, mas termos recursos suficientes para que possamos atender com dignidade e atender com excelência todas essas pessoas que todas merecem. O segundo item é ampliar o atendimento médico na urgência e emergência, no atendimento médico hospitalar e no instituto. Demanda da nossa coletividade foi justamente por isso, em razão da quantidade de pessoas que vão ao hospital buscar atendimento, né, os nossos que são atendidos nas unidades de saúde durante o turno normal, mas nos casos de urgência e emergência, chega lá e a sala está cheia para atendimentos que não são de urgência e emergência e que, às vezes muitos são brasileiros. Muitos não são estrangeiros, Dona Rose. Não vamos culpar aqui os estrangeiros de forma total, mas muitos são brasileiros que às vezes não tiveram condições em virtude do trabalho, coisa parecida, e vai lá buscar um atendimento, às vezes, eletivo, que deveria ser feito na atenção primária no posto de saúde. Então, precisamos, de alguma forma, reforçar o atendimento médico lá no hospital para atendermos a demanda com um pouco mais de celeridade. Todos são atendidos, mas, às vezes, a demora é um pouco desgastante, vereador Raul. Rigor na territorialização do SUS, do ESUS, fortalecendo as barreiras de vigilância epidemiológica na linha de fronteira. Essa aqui é uma questão das doenças, né? Às vezes, pessoas que vêm de outros territórios, e aqui eu não falo só do território estrangeiro, mas de territórios vizinhos, às vezes não são alcançadas pela questão da vacinação, e aí, às vezes, vêm para cá, não estão, digamos assim, devidamente imunizadas para algum tipo de enfermidade, e acaba tendo aí uma questão de acúmulo de atendimentos em razão disso, né? A questão da atualização dos cadastros, toda essa situação, né? Sempre com o apoio aí das agentes comunitários. O quarto item é implementar um canal digital de prestação de contas e divulgação de serviços de saúde, né? Essa é uma proposta que foi aprovada, mas nós temos
mensalmente a divulgação da saúde, nós temos as audiências públicas, nós temos aqui as prestações de contas que são feitas quadrimestralmente. Aqui está o vereador Leandro, que é o presidente da Comissão de Finanças, né, outros vereadores, o vereador Valdinei, que é presidente da Comissão de Saúde, e sabem que quadrimestralmente nós viemos aqui no espaço da Câmara Municipal e prestamos conta, né? Então, quer dizer, são muito claras, né? E o portal de transparência também serve para isso. Então, são essas 4 propostas que foram aprovadas nesse primeiro eixo, que trata-se da democracia e a saúde como direito e soberania nacional, para serem aplicados no município. Para o âmbito estadual, foram também delineadas aqui 2 propostas que também entendemos de suma importância. Instituir espaços de diálogo entre Estado, municípios e órgãos federais para discutir os impactos da mobilidade transfronteiriça sobre o serviço de saúde. Então, quer dizer, nós voltamos lá no item anterior, quer dizer, no item anterior nós vamos nos movimentar aqui regionalmente, aqui entre os municípios, para ver como trabalhar. Aqui instar ou buscar, ou provocar o Estado do Paraná para que participe também dessa discussão, assim como os próprios órgãos federais, que possamos ser representados. Garantir a outra proposta ser, então, a necessidade de que constantemente nós precisamos dar mecanismos, dar conhecimento para que esses conselheiros possam atuar de forma mais efetiva, com conhecimento de causa ou porquê estão lá. Eu falo aqui dos governamentais, mas como nós temos 3 segmentos que compõem o Conselho Municipal de Saúde, que um segmento é da gestão, outro segmento é dos trabalhadores da saúde, são 4, na verdade: gestão, trabalhadores da saúde, prestadores de serviço e usuários. E os usuários são a maioria. 50% é dos usuários na composição. Então, os usuários são pessoas da própria coletividade, da própria sociedade que estão lá representando. Então, não se pode cobrar de uma pessoa que foi lá para representar que ela tenha conhecimento de cabo a rabo, com todo o respeito, da Lei 8080, né, doutor? Né? Isso cabe a nós, enquanto operadores do direito, e também aqueles que trabalham diretamente com a lei, com o SUS. Né? Então, mas esses conselheiros precisam estar minimamente preparados, por isso que foi inserido esse item aí para ser levado ao Estado, para que dê apoio financeiro e promova cursos para que esses conselheiros possam melhor desempenhar suas funções. No segundo eixo, e esse é um eixo importantíssimo, porque eu entendo, o SUS, lá quando nasceu lá em 86, da Conferência Nacional, ele veio com uma grande ideia, né? ou seja, com uma inspiração de como fazer. Né? Tá? Nós precisamos que seja feito isso. Então, isso é uma inspiração de ter um alinhamento, de ter um comprometimento político com a defesa daquela ideia. Né? Quando foi instituído na Constituição, muito se falou, se discutiu muito, né? E trazendo ideias de todos os segmentos políticos, né? De esquerda, direita, centro, né? Todas os idealismos políticos, né? Mas nós precisamos ter a consciência que precisamos de financiamento, ou seja, recursos financeiros, para que o SUS, de fato, funcione. Então, o financiamento adequado e suficiente para o SUS. Discussões voltadas à justiça tributária, sustentabilidade fiscal e garantia de recursos suficientes para a manutenção do sistema. Esse eixo aqui não foi inventado, esse texto aqui não foi inventado pela nossa conferência. Foi encaminhado pelo Ministério da Saúde como discussão de um eixo, né, central, para que os mais de 5.000 municípios do Brasil discutam esse eixo. Como vamos ter um financiamento adequado e suficiente para o SUS? De que forma? Quanto que nós precisamos, vereador Mano? Quanto que nós precisamos para que a população barraconense seja plenamente atendida pelo SUS?
O próprio Ministério da Saúde, e eu tenho dito várias vezes, o próprio Ministério da Saúde, agora no mês de março, nos falou que nós teríamos direito a cerca de 10 milhões de reais para vir do SUS, das verbas do governo federal, para nós atender a nossa população. Isso extra-orçamentariamente. Fora as demais transferências. Extra-orçamentariamente, nós teríamos mais de 10 milhões de reais. Nós conseguimos aí 3 milhões. Agora, na última viagem, o prefeito conversou com mais alguns representantes, representantes da população lá no Parlamento Federal e parece que arrumou mais, conseguiu aí mais cerca de 1 milhão de reais. Então, talvez, vereador Valdinei, talvez a gente consiga atingir 4 milhões. Isso será uma coisa única. Acredito que nunca foi conseguido recursos tamanho para financiar a saúde do povo barraconense, como de repente pode acontecer nesse ano. O ano passado nós conseguimos 2 milhões e 600. Né? Então talvez nós consigamos dobrar, mas através da força política. Então aqui nesse eixo é um eixo de suma importância, né? E eu não quero alongá-los e ser aí enfadonho, né? Mas são 7 propostas aqui para serem discutidas aqui no município. Então nós precisamos sentar, nós estamos aí elaborando o nosso plano municipal de saúde, nós vamos discutir discutimos agora, essa casa discutiu a lei de diretrizes orçamentárias, agora vai discutir, vereador Leandro, a LOA, agora no mês de agosto. Então nós precisamos estabelecer, dentro disso aqui, isso aqui é o que a população quer, é a população que está dizendo para nós executivo e para vossas excelências aqui do legislativo. É isso que a população quer nesses 7 itens aqui. Uma delas que eu acho que é o suprassumo, que é fortalecer a atenção primária em saúde nas APS, ou seja, no atendimento primário como eixo central, promovendo estratégias em grupo, como encontros de pacientes crônicos, grupos de saúde mental, grupos de atendimento fisioterapêutico, nutricional e escuta psicoterapêutica. Nós já estamos iniciando já algum trabalho nos grupos de fisioterapia, nós temos aí trabalhando com os idosos, né? E um dado importante, né? E que nós já sabíamos, mas daí nos chamaram a atenção lá durante a nossa conferência, que se nós formos analisar os números da nossa população, segundo o IBGE, muito mais necessário, vereador Ade, é termos aqui um geriatra do que um pediatra. Pelo número de pessoas atendidas, é muito melhor, muito mais necessário termos um geriatra, ou seja, aquele especialista que cuida das doenças das pessoas idosas, do que aquele que cuida da doença dos nossos recém-nascidos, das crianças. Então, um número importante, né? Isso aqui, né, são dados que nós precisamos observar, vereador Tasso, para que nós possamos, de fato, atender a população de uma forma plena. Então, eu tive, e quero aqui confessar para Vossa Excelência e para quem está nos vendo, que talvez, se eu sair amanhã da Secretaria de Saúde, eu saio totalmente realizado por ter tido a oportunidade de estar como gestor durante uma conferência municipal de saúde. Voltamos à Grécia, vereador Valdinei, quando a democracia ela era direta. O cidadão ia eu não lembro agora, talvez Vossa Excelência possa lembrar, mas iam nas praças e discutiam a democracia, discutiam o que queriam para a sua cidade, né? E na Conferência Municipal de Saúde, de certa forma, ela foi uma democracia direta, ou seja, o próprio cidadão estava lá dizendo, eu preciso, a saúde pública precisa me entregar isso. Agora ela vai para outros escalões, que daí vai passar aí
democracia representativa, e aqui estão, é uma forma de democracia representativa, os senhores estão aqui representando em 9, representando toda a população de Barracão, para discutir os rumos, todos os rumos que são tomados aqui pela administração pública. Então, até para não alongar muito, como Vossa Excelência tem foi distribuído a Vossa Excelência, eu não vou ler os 7 itens aqui, mas são 7 itens importantes, que é preciso ser discutido aqui no município de Barracão. Como proposta para o âmbito estadual, aprovadas nesse eixo, a primeira é propor à Secretaria de Estado da Saúde que cumpra o repasse regular, automático e corrigido pela inflação do financiamento para a atenção primária, para as equipes de saúde da família e para a farmácia básica, vedando o represamento ou contingenciamento de fundos estaduais destinados aos municípios de pequeno porte. Por que disso? É dar um alerta para o governo do Estado que, num momento de crise, não avancem, com todo o respeito aqui da palavra usada dessa forma, não avance nos recursos da saúde e, de repente, aqui no município, vamos trazer aqui para o nosso município. Nós temos a obrigação de investir constitucionalmente 15% em saúde pública. O município está investido aí, com números de 2025, 30,75%. Então, esse alerta, o Estado precisa investir 10% do seu orçamento. Então, para que o Estado, né, precisa investir 10%, mas eu acredito que ele esteja investindo mais. Na hora de vacas magras, não avance naquele excesso, naquele a mais que está investindo e deixe parado lá para, de repente, enfrentar outras situações. Que o que tem que repassar tem que ser repassado. Então, esse é um alerta para o governo do Estado. Fomentar, a partir de diálogos intersetoriais, o investimento da esfera estadual nos consórcios intermunicipais, policlínicas e centros regionais especializados. Reorganizar os polos regionais de atendimento, indicando Barracão como um polo devido à proximidade dos municípios vizinhos de Barracão e à distância Francisco Beltrão. Então, quer dizer, nós precisamos, lá em Curitiba, lá no Estado, lá na Secretaria de Estado da Saúde, vereador Márcio, através dos nossos representantes, que daí é Vossa Excelência, que eu represento aqui em Barracão, é os nossos deputados estaduais, e em Lavra. Vamos dar um novo organograma para a Secretaria de Saúde. Se não me falha a memória, tem 22 regionais. A 8ª regional é aqui em Francisco Beltrão, a 7ª é em Pato Branco. A 10ª lá em Foz do Iguaçu, Cascavel, se não me falha a memória, é a 9ª. Por que não criarmos uma regional aqui? Para cuidar dos municípios de fronteira que tem um diferencial. Vamos pleitear que seja para Barracão, mas se não for para Barracão, Santo Antônio, Pérola do Oeste, Planalto, Tapanema. Aqui na região sudoeste. Então precisamos unir esforços, senhores vereadores, isso aí eu acho que é um discurso excelente que Vossas Excelências têm para ir reivindicar. E se fosse comprovado tipo, fazer uma nova avaliação do IBGE, ele mexeria, tipo, nos valores que vêm para a saúde e para o município? Tem implicação direta, porque todo o recurso destinado ao município é per capita, vereador Márcio. Então, quiçá a gente consiga aí uma nova realização de um censo para corrigir essas distorções, e essas distorções não aconteceram só no município de Barracão, vereador. Né? Foram vários municípios brasileiros que tiveram, né, o dissabor de ver aí os seus recursos cair mês a mês, em virtude, eu não sei, da tecnologia usada, da fórmula usada, das estratégias das entrevistas. Alguma coisa aconteceu que prejudicou o Barracão e prejudicou muitos outros municípios. Então, levar essa discussão, inclusive, presidente, levar essa discussão lá para a Cansop, né, buscar mais força, né, junto de repente com os vereadores aí da fronteira, para que nós criássemos um polo aqui na nossa região.
uma regional de saúde, que isso nos dá fortalecimento, isso nos dá força para buscar recursos e também estabelecimentos de saúde que possam estar se instalando aqui na nossa região fronteiriça, em especial, claro, a gente defende aqui Barracão como um polo. O terceiro eixo é desafios para o SUS na Agenda Nacional de Defesa da Vida e da Saúde. Aborda os impactos das emergências climáticas, justiça socioambiental e a necessidade da adaptação do sistema para desastres ambientais. Esse é um tema novo e ele foi introduzido justamente em virtude das mudanças climáticas, vereador Vanin. E temos aí, né, indicativos aí desse El Niño que pode, de repente, trazer sérios problemas ambientais, sérios problemas de desastres nas cidades, né? Mas o reflexo, e nós temos aí a questão do Covid. Quem não morreu, quem não passou pelo Covid, ou quem passou pelo Covid, está totalmente curado, vereador Raul? Então, em razão disso, esse eixo foi estabelecido. Então, aqui, no nível municipal, novamente, traz-se a discussão, desenvolver planos de contingências municipais, e está se estudando isso, de saúde específicos para desastres, com rotas de evacuação, hospitais de campanha pré-planejados, indicação de lugares de apoio, ponto de acolhimento da população, ajuda psicológica, porque imagina depois que uma pessoa sofre o desastre, que vê a água entrando na casa inteira, igual aconteceu lá no Rio Grande do Sul, vereador Mano. As pessoas ficaram ilhadas 10, 15 dias. Como é que a pessoa vai voltar? Com que cabeça que a pessoa vai voltar para casa? Perdendo família? Então, quer dizer, isso aqui é algo que nós podemos fazer. E precisamos fazer. E a conferência diz que nós temos que fazer. Nós vamos fazer sozinho lá no Executivo? Não, nós precisamos da coletividade, precisamos do apoio aqui do Legislativo para poder fazer esse planejamento. E estarmos minimamente preparados para quando, por uma eventualidade, o desastre acontecer. Tomara que que possamos continuar sendo abençoados e não termos desastres conforme outros irmãos têm. Mas se tivermos, precisamos estar minimamente preparados. E claro, a capacitação das equipes é essencial. Para o âmbito estadual, nesse eixo, novamente, isso não sou eu que está dizendo, é a população que diz. Destinar recursos federais específicos e permanentes no orçamento do Ministério da Saúde para o financiamento de ações de vigilância epidemiológica e ambiental voltadas ao clima. Estruturação e descentralização dos laboratórios centrais de saúde pública, regionais para regional para agilizar diagnósticos de surtos e epidemias decorrentes de mudanças climáticas, como dengue ou contaminações hídricas. Vereador Valdinei, você que enfrentou, enquanto gestor, a questão da pandemia. Quantos dias demorava para vir os resultados lá do LACEN? Quando voltava, muitas vezes o paciente já tinha ido, né? Porque tinha que ir para Curitiba. E você imagine, dentro de uma pandemia, um laboratório único para cuidar de todos. Então, isso o Estado, né, e tomara que outros municípios também levem isso como reivindicação, e o Estado possa descentralizar. Não deixar somente em Curitiba. Então são essas duas propostas que colocamos aí no terceiro eixo. O quarto eixo abordado, modelo de atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral. Abordagem sobre a organização das redes de atendimentos, regionalização e integração dos serviços.
Também foi elencado aí 8 propostas para serem discutidas, para que nós possamos, dentro da gestão da Secretaria, continua pedindo, né, aquisição e manutenção de veículos do transporte sanitário, substituir progressivamente veículos pequenos ou antigos por vans e micro-ônibus modernos, equipados com ar-condicionado, poltrona, então, bem, né, que vem a calhar. Né? Às vezes a pessoa precisa ir daqui a Foz do Iguaçu. Eu fui numa van daqui a Foz do Iguaçu, a van é nova, mas não é confortável, né, Valdinei? Não é confortável. Temos um veículo novo, em condições de ir e voltar, mas são 4 horas de viagem, 5 horas de viagem, que cansa. De fato, cansa. Então, a população nos dá esse alerta aí. Outras questões, né, e por isso que nós precisamos, de repente, buscar mais recursos aí, e volta na questão dos recursos, para disponibilizar para as equipes de cada unidade de saúde um veículo que possa ser gerenciado. Né? Mas aí o vereador Valdinei, eu quero usar, me permitir, vereador, usá-lo como esteio aí, sabe da dificuldade, que não é só o veículo. É o motorista, de repente um outro para substituir na eventualidade, é todo, né? Então, quer dizer, precisa-se de mais coisa, não é só o veículo. Às vezes o veículo é a parte mais fácil de se obter. Né? Mas, foi colocado aí também contratação de psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, visando atendimento integral e tal, principalmente para as crianças aí que têm situações de algum distúrbio aí, inclusive com a aplicação de um teste específico para avaliar a questão dessas crianças, né? Estamos avançando. Infelizmente nós perdemos servidores, né? Tinha uma psicóloga que fazia 40 horas, ela passou num concurso de outro município, foi para outro município e nós buscamos a contratação de um concurso já existente, mas não logramos êxito de contratar ninguém porque já estavam todas trabalhando. Então nós estamos agora num processo seletivo para a contratação de psicólogo, de fonoaudiólogo e de TO. Então, quer dizer, a gente está no caminho aqui. Né? Mas é importante nós estarmos permanentemente discutindo. E a minha vinda aqui foi justamente para deixá-los cientes do que a população nos trouxe e para que juntos nós possamos buscar solução. No âmbito estadual, dentro desse eixo, o fortalecimento do consórcio municipal, com o propósito de manter o vínculo com os profissionais já pertencentes, né, principalmente de psiquiatria, reumatologia, neurologia, e ampliar para demais especialidades como neuropediatria, endodentista, neuropsiquiatra, dermatologista, endocrinologista e outras especialidades. Volto ao nobre vereador Valdinei novamente, que está todo santo dia lá em Francisco Beltrão, indo no AME, indo nas diversas especialidades, e sabe que não é por falta de vontade do município de Barracão, da gestão de Barracão, ou da gestão de qualquer um dos 27, falo aqui dos 27 municípios da 8ª Regional. É pela falta realmente de profissionais dispostos a estarem aqui na nossa região atendendo. Com certeza, em grandes centros tem profissional sobrando. Mas dispostos a vir para cá, são poucos. E os que estão aí, né? Doutor Maranhão, eu lembro que lá no ano de 93, 94, eu já consultava com ele. Com todo o respeito a ele, que é um ótimo neurologista. Mas, daqui a pouco, se aposenta. Daqui a pouco nós não vamos ter outro para atender. Estamos com uma fila de 100 pessoas esperando o atendimento de neurologia, vereador Mano. 100 pessoas. E temos lá 5, 6 consultas, primeira consulta por mês. E daí os retornos são feitos lá pelo próprio homem.
Então, difícil, vereador Leandro. Muito difícil. Fortalecimento do consórcio intermunicipal de saúde, ampliar e qualificar as ofertas de consulta especializada. Então, é mais ou menos na mesma toada, né, da questão do consulte. E aqui vai uma sugestão aos nobres vereadores. Discutir com a CANSOP, vereador presidente, para que a CANSOP convoque a direção do Consulte para apresentar para os vereadores, porque para nós eles apresentam as dificuldades, apresentam uma série de coisas. Nós que sustentamos, nós todos aqui, os municípios sustentam. Depois vou passar um dado aqui, finalmente, para os senhores. Mas eles têm uma série de dificuldades. Os funcionários que estão lá são tudo concursados, a grande maioria. E já, sabe? Então, talvez, importante, vereador, presidente, através da CANSOP, convocar a direção do Consulte, direção do Consórcio Intermunicipal de Saúde aqui do Sudoeste, para que vá perante as câmaras de vereadores e diga que serviço está presente. Aqui na nossa região, hoje a CANSOP é dos 42 municípios, novamente. Aqui na região, o pessoal do Consulte, lá na região de Pato Branco da Sétima, o COSINS. Então precisam estar. São recursos que são liberados por vossas excelências aqui, para que o chefe do executivo possa pagar mensalmente a eles. Então são recursos públicos. Eles prestam contas normalmente, mas eu acho que eles precisam também enfrentar vossas excelências num debate. Vossa Excelência que conhece o dia a dia do cidadão de cada município, e lá questioná-los. Porque Vossas Excelências vão lá no meu gabinete. Eu explico, tento explicar para Vossa Excelência, às vezes eu acho que eu não sou muito bem sucedido na explicação, mas é o reflexo que eu tenho de lá. Então, talvez, nessa união aí, nós consigamos sensibilizar que eles busquem mais profissionais. Se precisar aumentar o per capita, vamos juntos estudar a possibilidade de aumentar o per capita. Se precisa aumentar, de repente, dos R$ 97,00 da consulta no especialista que nós pagamos hoje, para pagar um pouquinho mais, vamos discutir, desde que tenham os argumentos suficientes. Mas é importante regionalizar essa discussão, porque o Consulte pertence aos 27 municípios. Por último, nós temos o direito de apresentar uma proposta para ser levada para a esfera federal. Cada município tem o direito de uma, leva-se para a Conferência Estadual, e, em sendo aprovada, ela vai para a Conferência Nacional. Nós encaminhamos duas, que vai ser encaminhada para a Conferência Estadual e mais para a questão de discussão na esfera federal. A primeira proposta foi bem discutida, e aí nós vamos voltar àquilo que eu comecei. Destinar recursos federais específicos, o acréscimo de teto orçamentário, PAB, e esses aqui são siglas aí de tipo de orçamento, para os municípios de fronteira. Exemplos os nossos aqui. Considerando o grande volume de atendimento de saúde decorrente do fluxo migratório e transfronteiriço. Barracão, Santo Antônio, Bom Jesus, Pérola, Pranchita, Planalto, Capanema, aqui na nossa região da Oitava. Daí vai para a região de Foz, vai para a região de Guaíra. Todos têm o mesmo problema. Todos têm o mesmo problema. Mais uma discussão que precisamos, na hora de conversarmos, vereador Raul, com aqueles que vêm buscar o nosso apoio, para que nós, e Vossas Excelências, muito mais do que eu, busquem o voto para eles se elegerem. Vem cá, eu tenho aqui uma reivindicação. Não é minha, é do povo. Então é de suma importância nós tratarmos a questão da nossa fronteira com recursos suficientes.
Garantir que os valores provenientes do Fundo Nacional de Saúde sejam transferidos diretamente para os municípios, sem depender de emendas parlamentares ou intermediário, uma vez que grande parte desse dinheiro acaba não sendo repassado por falta de padrinhos políticos. Isso aí é aquela velha cantilena, né? Quem está com cheque no bolso, assina a hora que quer e bem entende. Então, é uma demanda para ser feita também. Se teremos êxito, não sabemos, mas é uma demanda que está posta para que nós possamos levar aí para a conferência estadual e para a conferência nacional, né? Vamos ter representantes dos segmentos, né? E quero aqui divulgar que durante a conferência nós elegemos 2 delegados, um delegado e um suplente, né, para representar o município na categoria de usuários. Então, às vezes a pessoa se omite, né? Eu não vou lá naquela conferência, eu não vou ter voz, eu não vou falar nada, depois eles não vão nem me chamar para nada mais. E aqui nós temos aqui uma representante, e eu vou aqui me permitir não divulgar aqui o nome aqui em público, mas ele pode até ser público, mas eu quero preservar aqui o nome das pessoas, mas está aí depois a gente pode divulgar. Então é uma senhora do Copasa, que foi eleita como delegada, e uma senhorinha lá do bairro Industrial, uma vovozinha, vereador Raul, como suplente. Então uma delas, com despesas pagas pelo Conselho Estadual de Saúde, vai ir na conferência estadual. Isso não é democracia? Isso é democracia. É discutir saúde de forma muito democrática. Então, uma dessas pessoas vai estar lá representando enquanto usuários do sistema. Aí teremos os representantes dos trabalhadores e dos prestadores de serviço que também serão posteriormente escolhidos, né? E também escolhemos as entidades que vão fazer parte do nosso próximo Conselho Municipal de Saúde. Então, senhores vereadores, sei que me alonguei, quero pedir desculpas aí, senhor presidente, pela demora da minha explanação, mas eu acho que era necessário ser feita essa explanação, até porque Vossas Excelências, como dizem aqui mesmo nessa casa, e já ouvi várias vezes, Vossa Excelência são o para-choque da administração, o para-choque das reivindicações da população. Então, Vossa Excelência são aqueles que são buscados dia a dia aí para atender as demandas da nossa sociedade, de todas as formas, não só na área de saúde, mas de todas as formas. E é claro, né, quero dizer que os recursos estão sendo investidos diariamente na nossa saúde pública, e recebi agora, no dia de ontem, se não me falha a memória, os boletos. Vem os boletos, seu Raul. Vem os boletos. E veio lá um boleto de 219 mil reais. 219 mil reais. E só vou elencar aqui. Em transporte integrado, ou seja, passagens para deslocamento dos nossos pacientes. 18 mil e alguma coisa. Hospedagem, lá para os nossos pacientes que ficam lá nas hospedarias em Curitiba, Campo Largo, Cascavel. 10.800. E serviços de cotas, de extra cota, ou seja, exames, consultas, exames de imagens, tal, 188 mil. Só em laboratório, que é aquele que não precisa nem passar lá na secretaria, vereador Raul. Paciente consulta, vai na recepção e sai lá com autorização para ir para o laboratório. Não sei se daqui a pouco não vamos ter que inverter essa situação, né? Porque é bastante. Só em laboratório, 58 mil reais, nos laboratórios aqui de Barracão e Dionísio, o vereador Vanim. Então, é um valor bem considerável. Então, o boleto veio de 219 mil. Esses
219 mil não estão sendo pagos ainda, mas vão começar agora, a partir do mês de julho, serem pagos com as emendas impositivas de Vossas Excelências. Então, todo mês eu recebo lá um relatório, e esse mês deu 300 e poucas páginas, que lá daí sai, por exemplo, a pessoa faz 10 exames, vai sair o nome dessa pessoa 10 vezes. Carlos Alberto Santin, exame de urina. Carlos Alberto Santin, PSA. Né? Vou dizer dos dois que eu lembro aqui que às vezes eu faço. Daí o valorzinho de cada um deles. Isso é público. Você não está lá na secretaria, está lá na prestação de contas do município. Então, o recurso, né? Agora, a partir do mês de julho, as emendas impositivas de Vossa Excelência vão estar sendo usadas para pagar isso aqui. Então, de vez em quando, se quiserem lá olhar o relatório e dizer, ó, esse é dos meus. Ajudei a pagar o exame dele, através da minha emenda. Entendeu? Então, são 67 mil de cada um dos senhores vereadores, né, que vão ser destinados, né, das emendas impositivas para pagar esses boletos que vêm todo mês, de cerca de R$200 mil. Então, vai dar para pagar 3 meses. 2 meses e meio vai dar para pagar. E nessa toada, vem a reivindicação, né? Não consegui fazer nenhum vereador chorar, vereador Leandro. Quase consegui, mas, né, talvez o choro seja o meu aqui. Espero contar agora na peça orçamentária com a sensibilidade dos nobres vereadores, não para com o Carlos Alberto Santin, hoje gestor da saúde pública, mas com a população de Barracão, e destine as suas emendas impositivas para a saúde de Barracão, para o povo de Barracão. Muito obrigado e fico à disposição, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos, que sempre, né, prontamente vem nos auxiliar. Muito importante, né? Um resumo das pré-conferências e da Conferência Saúde. E muito me alegra, senhores vereadores, ver o número positivo do nosso município Barracão em investimento na saúde, né? Então hoje nós temos aí, historicamente, como o Carlos dizia, 4 milhões aí de emendas, né, parlamentares, que estão sendo usadas na saúde. Também temos uma frota nova, né, doutor Carlos? Uma frota nova de carros na saúde. Então aqui estou eu que nos alegra, senhores vereadores, que historicamente em Barracão, não acho que nunca tenha acontecido, né, um esforço tão grande no coletivo, tanto do Executivo quanto da Câmara de Vereadores, para que a saúde da nossa população melhorasse. Então, muito obrigado, vereadores, né, por esse esforço, que é uma bandeira que a gente vem desde do princípio do nosso mandato aqui, essa bandeira a gente tem erguido, defendendo aos vereadores que buscam recurso na área da saúde para atender a nossa população. Então, muito obrigado, doutor Carlos, pelas palavras, pelas nossas... clareou, né, Raul? Aquilo que eu participei de quase todas as conferências, mas quem não participou deu para ter aí uma noção, porque é assustador, né, Carlos? O número de consultas, o número de exames, o número de pessoas doentes, Raul atendida, é assustador. O nosso povo, né, infelizmente, está doente e precisa ser cuidado. E aí que entra, né, o gestor público, o nosso prefeito Jorge, os vereadores, Carlos, que hoje está na frente dessa pasta, e respeitando, né, muito bem a nossa população com esses investimentos, com esses cuidados, né, agilidade nos atendimentos, que hoje eu vejo historicamente muito rápido as pessoas serem atendidas e logo fazer a cirurgia e estar trabalhando aí. Então, vamos agradecer a Deus por isso. Então, muito obrigado, doutor Carlos. Fica o microfone à sua disposição para as suas considerações. E obrigado, doutor Carlos, pelo trabalho, em nome da Câmara de Vereadores, que você vem fazendo em frente a essa pasta. É uma pasta das mais importantes, porque cuida da saúde da população. E obrigado aos vereadores e ao prefeito por trazer recursos para dar condições para cuidar da nossa população. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nobres vereadores, pela tolerância do tempo aí. E nos colocamos sempre à disposição lá na Secretaria de Saúde, enquanto lá estivermos, para atender os anseios da nossa população. Muito obrigado, tenham todos uma boa noite. Muito bem. Senhores vereadores, era esta a hora do dia, e deixo a palavra livre para que os senhores vereadores possam falar de seus trabalhos e assuntos relacionados ao município de Barracão. A palavra está ali, senhores vereadores, sintam-se à vontade. Senhor presidente, dispensa a palavra livre.
A palavra está ali, senhores vereadores. Senhor presidente. Vereador Leandro. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que momento importante da Câmara de Vereadores, com a presença do secretário de Saúde, vindo até a Câmara de Vereadores e trazendo, senhor presidente, o que foi discutido, o que foi aprovado e o que será encaminhado através da 13ª Conferência de Saúde realizada no nosso município e das dificuldades que a Secretaria de Saúde enfrenta no que se refere à busca de recursos para que nós possamos continuar atendendo a nossa população. E quando o vereador Leandro fazia, senhor presidente, senhores vereadores e população de Barracão, uso da palavra, falando da importância da participação da população nas 4 pré-conferências que foram realizadas no nosso município e, posteriormente, na Conferência Municipal, na 13ª Conferência Municipal de Saúde, para que nós pudéssemos discutir os problemas e que esses problemas e que essas demandas do nosso município fossem encaminhadas. Porque dizia aqui o vereador Leandro, em uma oportunidade, senhor presidente, que muitas vezes as decisões da Secretaria de Saúde do Estado do Paraná e do Ministério de Saúde do Governo Federal são tomadas diante de problemas da região metropolitana, da capital dos estados, da capital federal, não se levando em conta problemas peculiares que são dos municípios de pequeno porte, principalmente os municípios de fronteira, como é o caso do município de Barracão, já citado aqui pelo nosso secretário, e todos os demais municípios que fazem região de fronteira, citando aqui nós, principalmente com a Argentina. E as dificuldades do atendimento, porque nós temos um aumento de demanda, já citado aqui pelo secretário, e motivo, senhor presidente e senhores vereadores, de muitas vezes de discussões nas redes sociais, quando se discute se deve ou não se deve atender pessoas que estão transitando ou que vêm do município, do país vizinho, e aqui citamos a Argentina, porque fizemos fronteira com a Argentina, se devemos ou não prestar esse atendimento. E algumas pessoas discordam e acham que nós não devemos prestar esse atendimento, e todas as vezes que nós vamos falar, senhor presidente, senhores vereadores, a respeito disso, é impossível nós não entrarmos na questão política. E quando entramos na questão política, vem uma tentativa de interpretação, se o vereador está falando, defendendo A ou B, se está discutindo ou se está se manifestando em defesa de um determinado sistema de governo ou de um outro determinado sistema de governo, porque cada grupo político, e aqui falo da questão nacional, nós tem um entendimento e uma forma de administrar, mas é preciso nós dizermos, senhor presidente, que lá no livro de Deuteronômio, vereador Raul, quando foi instituído o dízimo, quando as 12 tribos receberam a terra prometida, a tribo de Levi ficou sem a sua parcela de terra, porque eram os responsáveis de cuidar o templo, que seriam hoje os nossos pastores, os nossos padres, enfim. E que se instituiu, vereador Valdinei, o dízimo para que a tribo de Levi se mantivesse. Mas está lá escrito de que o que sobrasse fosse destinado às viúvas e aos estrangeiros. E eu vejo muito cristão, ou que se diz cristão, questionando nós prestarmos um atendimento a alguém que vem de outro país e que está precisando. E se formos para a esfera política, nós, no mínimo, no que se refere à saúde, nós temos que fazer uma comparação. Porque se nós temos um sistema de governo lá e temos um sistema de governo cá, e se lá estão vindo para cá, é porque aqui está melhor do que lá. E aí nós temos que fazer uma defesa muito grande no que se refere ao SUS, ao atendimento. Ontem ainda, eu conversava com alguns amigos, uma amiga minha que mora nos Estados Unidos, senhor presidente, ontem à noite, e passava todas as dificuldades que se enfrentam no que se refere à saúde lá nos Estados Unidos, aonde tudo é pago, aonde não se ganha absolutamente nada. E tudo tem um custo. E nós aqui temos o Sistema Único de Saúde, que presta o atendimento. Não é, talvez, no nosso entendimento, quando nós precisamos o ideal, o essencial, porque nós vamos comparar com o atendimento privado, mas é o que é possível diante da grandiosidade continental que nós temos o nosso país,
para que a população possa ser atendida. E aí sim, nós temos que nos preocupar, e esta demanda de levarmos à Secretaria de Saúde e ao Ministério da Saúde, a nível federal, um problema que é nosso, que é da fronteira, que é o atendimento das pessoas que por aqui transitam e que são muitas vezes passageiros ou que são nossos vizinhos, e que nós temos que, por uma questão de cristã, de estar atendendo estas pessoas da forma que merecem também, e se nós pudermos fazer muito melhor, e aí nós temos que repartir o pouco que nós temos. E aí vem a dificuldade das questões financeiras, e o Dr. Carlos colocava aqui na tribuna da Câmara de Vereadores algumas demandas que nós temos que levar como vereadores, mesa diretora da Câmara, a CANSOP, e eu me preocupo, Dr. Carlos, quando vejo daqui a pouco, na escolha das lideranças ou das pessoas que estarão à frente das entidades, não se pensar nas ações que são tomadas. E nós tínhamos algumas demandas que nós já levamos à CANSOP, que é o problema da rodovia 163, que são alguns outros problemas que nós temos aqui na região sudoeste. Quando se vai para a presidência da CANSOP, alguém que está preocupado em fazer politicagem e não defender as ações regionais do sudoeste do Paraná. E é um problema que hoje nós enfrentamos e vemos na CANSOP, quando alguém está preocupado em fazer um discurso político, pessoal, numa tentativa de promoção pessoal e não na defesa dos problemas regionais, que é o interesse e que é o que deveria esta entidade de importância no sudoeste do Paraná, na representação das 42 câmaras de vereadores do sudoeste. Mas que é uma demanda, como dito pelo Dr. Carlos, de nós levarmos, que é a questão de nós termos a possibilidade de termos uma regional na área de fronteira. Para que nós possamos ter todo o atendimento que nós temos hoje lá em Francisco Beltrão, possamos ter aqui. E sonharmos que nessa busca de lideranças políticas, nós consigamos trazer isso para o município de Barracão. Mas se nós conseguirmos para Santo Antônio, ao invés de nós termos que se deslocar a 80 quilômetros, e o vereador Valdinei sabe das dificuldades, de estar todo dia na estrada, nós vamos fazer 23 quilômetros indo até Santo Antônio do Sudeste, ou Santo Antônio do Sudoeste, fazendo 23 quilômetros vindo até o município de Barracão. Então é uma demanda bastante importante que nós precisamos unirmos forças, né, nas esferas estaduais, para que as lideranças estaduais, e aqui falo claramente dos deputados estaduais, entrem nesta briga junto conosco e que isso seja uma possibilidade para que nós possamos ter, e muitas vezes nós temos que justificar para a nossa população. E o Dr. Carlos dizia aqui da demanda que nós temos no caso de neurologia, que nós temos 5 consultas mensais, né, doutor? Mas que também, ainda além de nós termos as 5 consultas mensais, nós temos as prioridades, que não são critérios da Secretaria de Saúde do município de Barracão, mas da Secretaria de Saúde do Estado e do Ministério da Saúde, que ainda nós temos as prioridades, que são as crianças e os idosos. E, portanto, se o vereador Leandro, dando o exemplo aqui, me usando como exemplo, estiver em terceiro numa fila de espera para o mês que vem, e entrar uma criança ou entrar um idoso, o vereador Leandro volta para quinto, porque eles têm preferência por critérios que não é a Secretaria de Saúde de Barracão que determina, e por isso a dificuldade, muitas vezes, de nós conseguirmos algumas consultas em algumas especialidades. E aí, se nós fôssemos fazer o que foi feito e que tem sido feito muitas vezes, que é as cotas extras, nós temos a dificuldade que esbarra na questão financeira, e por isso a importância de nós buscarmos recursos e estarmos intermediando, porque aí, já foi dito muitas vezes aqui, é necessário, o município de Barracão tem direito a 10 milhões, conseguimos 3 milhões e pouco até agora, 4 milhões, esperamos que vamos chegar, né, doutor? Porque nós precisamos dos padrinhos políticos, como dito aqui, pelas pessoas na conferência, na 13ª Conferência Municipal de Saúde. E é preciso que se venha, então, através dos agentes políticos. E por isso, as lideranças políticas do município, e por isso, muitas vezes, um discurso mais enfático do vereador Leandro, no reconhecimento daqueles que estão contribuindo e que estão ajudando com o município. Se nós falarmos em 3 milhões, nós temos aqui viabilizado ou com o apoio ou com a ajuda do vereador Leandro para que viesse para o município de Barracão 10% desse valor. Se nós falarmos na renovação de frota dos veículos do município, nós temos aqui 20% dessa renovação auxiliada e destinada através de pedidos nossos junto ao governo do Estado do Paraná.
contribuindo e ajudando para que o atendimento da nossa população continue sendo da forma que for. Mas nós estamos aqui discutindo e falando, porque é um ponto que veio à discussão pública, que é a saúde, tendo em vista também a 13ª conferência, mas nós sabemos de todas as dificuldades que enfrentamos e que precisamos também de recursos para as demais secretarias. E nós temos aqui os vereadores que representam e que são e que moram no interior do município no que se refere à questão da agricultura também, que também precisa de recursos e que também precisa de dinheiro. Mas sempre dito que como nós temos uma facilidade maior, senhores vereadores e senhor presidente, de conseguirmos recursos direto ou recursos livres para a Secretaria de Saúde, nós trazendo para a Secretaria de Saúde, claramente, a população de Barracão precisa ter o entendimento que sobra e que é possível nós economizarmos o recurso do município para que seja investido nas outras pastas. E, portanto, se o vereador ou o deputado está destinando recursos para a Secretaria de Saúde, automaticamente ele está ajudando os outros setores do município para que possam se desenvolver e para que possam ter as suas ações, porque lá é utilizado o recurso livre do município, que talvez tivesse que ser gasto na Secretaria de Saúde. Na importância daquilo que nós já falamos e do apelo do nosso secretário no que se refere às emendas impositivas que os vereadores destinam e que o ano passado nós, num gesto de grandeza, de compreensão e de entendimento, destinamos na sua totalidade, no 100%, à Secretaria de Saúde, 603 mil reais que está sendo utilizado e que o vereador Leandro já, em conversa particular com o secretário, já assumiu o compromisso e publicamente assume o compromisso de novamente este ano, no que se refere às emendas impositivas do vereador Leandro, está destinando na sua totalidade de 100% à Secretaria de Saúde, tendo em vista o atendimento e o trabalho que é prestado nessa secretaria à nossa população. Então, senhor presidente, assim, fatos importantes que devem ser analisados por nós, vereadores, para que nós possamos auxiliar e ajudar, e esta demanda que nos surge agora, que trabalharmos para que nós possamos criar uma regional de saúde aqui na região de fronteira é algo muito importante e que talvez nós não tivéssemos ainda, doutor Carlos, pensado nisso e nem conversado com as lideranças estaduais, mas é um momento importante, porque se avizinha a eleição e é neste momento em que as lideranças estaduais precisam do nosso apoio, e que nós temos que encaminhar as nossas demandas e que se nós tivermos uma bancada forte que se una e que levante esse questionamento e essa possibilidade, eu acho que é um sonho que pode se tornar realidade muito em breve se nós unirmos forças e trabalharmos de mãos dadas para que as coisas continuem acontecendo. Novamente, doutor Carlos, parabenizá-lo enquanto secretário de Saúde e toda a equipe da Secretaria pelo trabalho que vem realizando, enfrentando todas essas dificuldades e assusta os números, porque nós falamos aí de um boleto de 219 mil reais, né, que tem que ser pago no final do mês, no atendimento que é prestado à nossa população, sabendo que nós estamos perdendo muito no que se refere, o vereador Márcio levantou essa questão do IBGE, no que se refere aos recursos que são destinados ao município no fundo de participação, 400 e poucos mil reais, e só com o que nós estamos deixando de arrecadar, nós pagaríamos 2 meses da despesa da Secretaria de Saúde. Então, com 6 meses do que nós perdemos, nós tínhamos um ano que nós estaríamos tranquilos e poderíamos pagar esses boletos, e que hoje não podemos, porque o município deixou de arrecadar. Então, a importância de nós gerarmos emprego, gerarmos renda, para que no nosso município possa arrecadar, e aí entra o trabalho fundamental da Secretaria de Indústria e Comércio, e, portanto, se nós analisarmos, tudo isso é uma engrenagem. E que todos os elos dessa engrenagem, numa administração pública, precisam trabalhar junto e em conjunto para que nós possamos continuar atendendo a nossa população. Agradeço, senhor presidente, a oportunidade, agradeço novamente o secretário de estar aqui. Quero também parabenizar, senhor presidente, em rápidas palavras, o grupo de idosos lá do distrito de Siqueira Belo. Hoje participamos do almoço do grupo, onde esteve lá nossa secretária de Assistência Social, o secretário de Saúde estava presente, o vereador Ato, e o presidente, estivemos lá numa palestra que foi direcionada aos idosos no que se refere à violência contra os idosos. Então, assim, algo bastante importante. Foi um dia intenso de palestras e de confraternização com os idosos lá do distrito de Siqueira Belo, e quero parabenizar aqui a equipe que esteve presente lá palestrando e a equipe que organizou esta reunião lá no distrito de Siqueira Belo. Senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores? Sendo dessa forma, agradeço a presença de todos e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a se realizar no dia 25 de junho, na próxima quinta-feira,
Nesse mesmo local e horário, encerro esta sessão.